prazer a gente apresentar o novo patrocinador, a Yes, com o Clodoaldo, né, que é o representante, o líder aí da empresa. Dizer que pra gente é um grande orgulho estar com eles, né, porque além de ser um grande flamenguista, é também uma pessoa que está aí envolvida numa empresa que está crescendo, né, que está investindo e que está atendendo uma massa, né, bastante representativa de pessoas, um público bastante representativo. E para o Flamengo é bastante importante também a gente estar envolvido com empresas que estão aí crescendo, que estão jovens, né, que estão seguindo um caminho bem bacana como eles. E foi como eu falei ontem, a gente aprovou ontem no nosso conselho por unanimidade essa parceria, esse patrocínio, e a gente espera que todo o rubro-negro, né, esteja preocupado em aprender inglês, aprender espanhol, porque a gente espera ter no ano que vem vários jogos internacionais, né, onde a gente vai estar bastante ativo. Então é bom contar com a nossa torcida, né, nessa trajetória. Então, queria que o Clodoaldo falasse um pouquinho da importância disso, né, como é que está se sentindo hoje. Bem, boa tarde a todos. Para a gente é uma emoção muito grande, tá? Para todos nós da Yes, para mim em particular, né, em ver não só a Yes estampada na camisa, né, do maior, né, e do melhor, obviamente, né, a gente tem que falar, ressaltar isso, do mundo. A gente fica muito contente porque, na verdade, isso aqui é um sonho que a gente está realizando, porque eu acredito que é um sonho e que muitos gostariam de estar realizando esse sonho. Afinal de contas, quem não queria estar na camisa do Flamengo? Né? Quem não queria ter essa oportunidade? E, obviamente, nós, com uma escola, né, um segmento de educação, né, e a gente quer exatamente fazer com que essa parceria possa, de fato, levar educação desde a classe lá de baixo, né, as categorias de base, até aos mais velhos, né? Então a gente está muito contente, está muito feliz em poder estar fazendo parte, né, dessa caminhada aí do Flamengo rumo ao hepta, com certeza. Perfeito. Bruno, nosso diretor de marketing, dos responsáveis por a gente ter conseguido fechar essa parceria também. Boa tarde. Enfim, é com um prazer enorme que a gente anuncia a parceria. Como o Clodoaldo e o Daniel já falaram, as duas marcas têm muito em comum. O Flamengo é um clube cuja torcida, enfim, é líder em todas as faixas etárias, e o Yes é um curso que leva o inglês e espanhol também para todas as faixas etárias. A gente tem certeza que a gente vai conseguir fazer com que a empresa cresça muito e leve seu produto pelo Brasil inteiro para, enfim, qualificar os cidadãos de uma forma cada vez melhor. Tenho certeza que o Flamengo vai conseguir ajudar muito nisso aí. Bom, é bastante importante falar sobre isso, sim. O mercado, né, ele viveu um momento bem complicado do ano passado para cá, mas a gente sente que a confiança dos parceiros, dos patrocinadores, dos empresários, né, tá voltando muito, não só no mercado, mas também na maneira como o Flamengo vem tratando isso, né? A gente tem uma preocupação muito grande, né? O nosso conselho diretor, todas as nossas instâncias, todos os poderes relacionados ao Flamengo, de fora do campo para dentro do campo, de fazer uma gestão do jeito certo, né? Uma gestão transparente, uma gestão que é ética, né? Que respeita os valores. A gente acredita que os patrocinadores vão buscar clubes que respeitam seus valores também. Então, se um dos valores da IES, por exemplo, é promover a educação para todas as classes, e o Flamengo está presente em todas as classes e vai levar com o nosso poder de engajamento, com que mais pessoas se interessem por uma educação, por um novo idioma, né, por se desenvolver como pessoas, eu acho que isso é uma parceria que dá bons frutos. Levando isso para os outros patrocinadores, é o que a gente tem sentido nas conversas que a gente tem aberto. Os patrocinadores estão preocupados de estar com um clube que também está preocupado com eles, que também está preocupado não só de fechar um patrocínio e não virar as costas, e de estar atendendo ali, né, dia a dia. A gente estava conversando antes aqui, não é só estar na camisa, ele vai ter uma visibilidade muito grande, a gente tem certeza disso no Brasil inteiro, mas é o que a gente faz depois. Como é que a gente faz com que um torcedor nosso possa, por exemplo, se matricular num curso, possa saber como é que concorre a um desconto, a uma bolsa. Então, não só o antes, mas o depois. É como que as marcas vão interagir e fazer isso crescer. Os patrocinadores estão atentos a isso e estão confiando nisso. Não, essa química é fantástica e ele vai ter oportunidade de passar por isso. Até queria que ele depois comentasse como é que ele vê como torcedor essa volta. Mas a gente, né, da diretoria e do clube está
claro, muito feliz, né? Que a gente, não vou dizer que a gente está voltando para casa, porque a gente já mostrou nesse ano que a nossa casa é o Brasil, né? Que todos os lugares que a gente foi super bem recebido, mas que a gente está voltando, né? Onde a gente teve grandes conquistas, onde a gente sabe que é onde a gente nasceu, né? Onde a gente cresceu, né? Onde a gente se tornou o clube que a gente é. Então a gente espera que o jogo, né, de domingo seja não só uma festa de retorno para a nossa torcida que está ansiosa pela nossa volta, mas o foco é o jogo. O foco é ganhar o jogo, o foco é continuar nessa briga pelo hepta, né? São 7 jogos aí até o final. Então a gente junta a emoção de voltar para casa, mas a seriedade de que é no campo que a gente vai ganhar junto, obviamente, né, com a nossa torcida ali apoiando, no estádio, fora do estádio, no Brasil inteiro. E aí queria que ele falasse dessa emoção também de estar na camisa no jogo que a gente vai voltar. Não dá nem para poder mensurar a emoção, porque a gente, assim, coincidentemente, chegou no momento em que o Flamengo estava praticamente há 1 ano sem jogar no Maracanã, e a gente está retornando justamente no momento em que está toda essa euforia. A gente viu a torcida do Flamengo presente, né, de fato ali, esgotando os ingressos em 3 dias antes do jogo. Isso mostra que a gente tomou a decisão mais acertada, né, em estar escolhendo o Flamengo, né. Isso não posso falar só por mim, existem outras pessoas que também opinam nesse momento de qual mídia que a gente teria e qual ação que nós faríamos. E claro, eu fiquei muito feliz porque aí eu estou falando duplamente, né? Eu estou falando pelo IES e falo como flamenguista, como sou. E aí você encontrar um Maracanã lotado, onde que nós estamos jogando para 40 milhões de torcedores, né? Isso aí, com certeza, mais uns 30 do outro lado, a gente está quase falando para meio Brasil, né? E aí, se a gente colocar mais os antes, a gente falou para o Brasil todo, né? E aí, então, a gente fica muito contente de fato. E assim, saber que o Flamengo tem esse poder de penetração, né, por todo o nosso Brasil, quiçá, né, internacionalmente, a gente sabe disso. Então a gente fica muito contente. A gente espera que essa parceria, como eu disse, traga bons resultados para ambas as partes. Para a IES não tenho dúvida, porque o futebol é uma paixão e educação mais do que nunca se faz necessário, principalmente hoje falar um segundo idioma. Isso é muito importante. Então a gente tem certeza que essa parceria vai trazer bons frutos para tanto o Flamengo quanto para o IES. E se você colocar e dizer que, se o Bruno me permite aqui um pouquinho de marketing, se a gente falar aqui IES e Fla, tem 7 letras. E 7 letras são hepta, né? É isso aí. Então, assim, a gente fica contente. Perfeito. É bom que vocês da empresa já souberam muita coisa, até por conta do processo, porque quando a gente leva, né, um mosaico, uma bandeira, a gente precisa de aprovação, né, das instâncias envolvidas. Então, já foi até falado um pouco sobre isso, mas do lado do Flamengo, a gente está planejando uma série de ações bem interessantes, né, para o dia. Então, tanto o que já foi falado de homenagear todos os locais onde a gente jogou, né? Então, a gente vai usar o que o Maracanã nos oferece para que quem está lá possa viver isso, quem está assistindo de fora também possa viver. Então, não só as ações tradicionais para o sócio-torcedor, né, de match day, a entrada dos mascotes, mas outros elementos que alguns vão ser surpresa, outros já estão aí na boca do pessoal, na boca do povo, a imprensa também tem noticiado, mas vai ser uma festa bonita, mas sem nunca perder o foco do jogo. Tá? Então, uma festa junto com uma partida importante, e o Flamengo está com a sua área de marketing, com a sua área de eventos, trabalhando junto com quem vai operar o jogo para que seja uma experiência muito bacana e incrível para quem vai estar lá. Um orgulho a gente poder, cuidar da operação no Maracanã. A gente já fez isso praticamente no Brasil inteiro. Acho que é emblemático. Tem uma área do Flamengo que cuida exatamente disso, que é super qualificada. E, obviamente, o marketing, como o Daniel falou, ele entra propondo algumas ações e a área de operação cuida para que essas ações corram dentro de tudo que é planejado e que tenha todas as aprovações necessárias. E aí a gente vai fazer match day, tem o mascote em campo, tem algumas outras ações que a gente vai fazer com sócio-torcedor, coletiva de imprensa.
e algumas outras surpresas que a gente está preparando aí para o jogo. Foi bem corrido, assim, o prazo que a gente teve para planejar foi super curto, então a gente vai fazer não tudo que a gente gostaria, mas o que é possível. Vocês podem ter certeza que ao longo do tempo a gente vai sofisticando essas ações, seja para o sócio-torcedor, para o torcedor, como para os nossos patrocinadores também. Então a gente tem certeza que vai dar muito certo. Complementando, assim, a gente viu um crescimento muito grande do nosso programa de sócio-torcedor, né, ao longo dos últimos meses, né, muito pelo que... Claro que a campanha, né, favorece isso, mas muito pela atenção que a gente tem dado em oferecer essas experiências, né? Então, no Brasil inteiro, em outros estádios, o torcedor, o sócio-torcedor, o torcedor brunegro, teve a oportunidade de participar de ações como essas, né, de conhecer, enfim, né, o dia a dia, o antes do jogo, ter interação com os jogadores, e isso não vai faltar no Maracanã, né? Só que agora a gente tem muito mais oportunidades por ser a nossa casa, ser o local onde a gente já conhece, já jogou muitas vezes. Então isso que o Bruno falou é importante. A gente, ao longo do tempo, vai intensificar esse tipo de ação para o nosso sócio-torcedor e para o nosso torcedor. Então isso com certeza atrai que novos torcedores se associem, né? E a gente já viu isso, a gente está chegando aí a um número bastante expressivo de sócio-torcedores e a gente espera que isso só aumente nos próximos meses. Olha, de cabeça eu não sei, mas eu acho que foram 72 mil, eu não tenho certeza. Acho que a gente está muito perto de bater o recorde, mas de cabeça eu não sei. A tendência, assim, se continuar nesse movimento, é que a gente vai bater o recorde de sócios-torcedores e, como a gente sempre fala, assim, tá tudo indo na mesma direção, a torcida conhece cada vez mais o programa, todos os benefícios que ele oferece, todo mundo tem muito orgulho de ser sócio-torcedor. A gente espera cada vez mais qualificar o programa e oferecer novos benefícios. Vamos ver se a gente consegue fazer isso de forma organizada. A gente tem conteúdo exclusivo, o primeiro treino do Diego, por exemplo, foi transmitido exclusivo para sócio-torcedor. A gente tem os benefícios de estádio, todas as experiências, os sócios-torcedores recepcionaram o Diego. A gente vai fazer muita experiência legal no Maracanã também. Então, assim, a gente entregar cada vez mais de experiência, conteúdo, contato com o Flamengo, entregar mais Flamengo para quem é sócio-torcedor. Então, acho que esse conceito está dando muito certo, o torcedor está entendendo isso, ajuda muito a fortalecer o clube e, continuando nesse movimento, acho que a gente vai bater o recorde rapidamente. Para falar sobre, né, concessão e tal, ainda é cedo, tá? O que a gente pode falar é que a posição do clube é que a gente acredita que o Maracanã funciona com o Flamengo e os clubes como protagonistas, né? É isso que a gente vê de experiência bem-sucedida no mundo. Um estádio como é o estádio do Maracanã funciona quando tem um clube que puxa, né, torcida, que puxa o pessoal para vivenciar a experiência no campo, né, vivenciar a experiência no estádio. Então a gente espera, obviamente, né, respeitando aí todas as instâncias, que as pessoas e as autoridades que estão envolvidas nesse processo entendam a necessidade desse protagonismo dos clubes, tá? Então, nesse momento, é isso que a gente pode falar, é isso que a gente espera, né, que todo mundo que está envolvido tenha consciência e desenvolva no melhor sentido, não só para a cidade, para o estado, como para o Brasil, porque o Maracanã é um patrimônio, né, do país, assim como o Flamengo é um patrimônio também da nossa torcida e do país como um todo. Então, a gente entende que essas coisas vão casar bem. Não existe radicalismo não, Fred. Eu acho que é uma questão de usar o patrimônio da melhor forma. Ele é um patrimônio construído para o futebol, né? E o futebol é entretenimento. Então a gente entende que tudo aquilo que possa ser composto para o futebol e não prejudicar o futebol é interessante, mas isso não fecha a porta para nada. Eu não quero comentar sobre outros clubes, o que houve, o que não houve, outros estádios. O que eu posso falar, eu acho que isso está com o nosso presidente, está com o Fred, né, nosso CEO. Então, eles estão cuidando desse tema da melhor forma possível. O que a gente acredita é que o futebol é o elemento central. Se há espaço para outras ações,
que sejam outras ações que funcionem de forma orgânica com o futebol, né, que alavanquem o futebol e que alavanquem, obviamente, do ponto de vista financeiro o estádio, mas sem prejudicar aquilo para o qual o estádio foi criado, foi mantido, foi renovado. Tá? Mas não tem radicalismo, acho que o Flamengo é um clube que pensa com uma cabeça empresarial, né, mas que respeita, acima de tudo, o futebol. Então a gente entende que, se for bem planejado, vai funcionar bem. Né? Mas isso está com as instâncias do clube, como presidente, como o Fred. Né? Então eu estou dando minha opinião como marketing. Tá?